Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Você gosta de fazer esportes? Muito bom, eu acho que deveria gostar se não faz, deveria fazer. O esporte é bom para a alma, bom para o físico, relaxa, deixa você mais animado, melhora a sua condição física, obviamente. E esporte é para todas as pessoas, desde que tenha 1 ano de idade até os 90, 100 anos, seja você deficiente ou não, é bom fazer esportes. Hoje nós vamos falar sobre isso, falar sobre a capacidade das pessoas com deficiência de praticar esportes e se elas devem, se melhora realmente a vida pessoal dessas pessoas. Nós vamos conversar com Matheus Nascimento. Professor Matheus, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Professor de Educação Física há quantos anos? Vamos esclarecer os assuntos aqui. Eu comecei trabalhar com esporte no meu primeiro ano de faculdade. Então, desde 99, eu já estou atuando na área de esporte para pessoas com deficiência. O Matheus, antes de entrar na questão da pessoa com deficiência, você vê que eu mudo completamente o assunto, porque combinado com você não era esse, né? Não era esse. Ótimo. Era falar sobre deficiência. Mas antes de entrar nesse assunto... A educação física, ela hoje tem a grande maioria das pessoas formadas vão para outras áreas. Quem fica mesmo na profissão como professor, que entra para o lado do esporte, que vai trabalhar em algum clube, vai trabalhar em alguma academia, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Mas vamos falar dos dois lados. As pessoas que saem, as pessoas que não entram profissionalmente na questão da educação física, você acha que elas continuam prestando atenção nesse lado do corpo, nesse lado do físico, ou influenciando as pessoas ao seu redor? Acho que tem muita gente que entra na faculdade de Educação Física porque já era praticante de alguma forma de atividade física, né? Então, ou é ex-atleta, ou são pessoas que gostam muito de academia, né? Vai para academia sempre, aí entra na faculdade querendo, porque gosta tanto, e vai fazer. Então, essas pessoas são realmente praticantes desde pequeno, né? Se vem com histórico escolar, né? De infância, adolescência, da prática esportiva, fazer a faculdade de Educação Física, às vezes estimula realmente a continuar a vida adulta. E ele influencia outras pessoas? Sim, também, mesmo não atuando como professor. Então é melhor para o mundo? Eu acho que todo mundo, né? Eu vou convidar, todo mundo deve fazer Educação Física. Todo mundo deve fazer faculdade de Educação Física. E vai entender que Educação Física não é só jogar bola, né? Que existe muito um preconceito das pessoas de achar que a faculdade de Educação Física é um clube. Né? Você vai chegar lá, hoje é aula de futebol, vamos ficar jogando bola o dia inteiro. Eu sei, minha filha é super teórico, tem as teorias do brincar, né? Tem aula de anatomia. Tem anatomia, tem fisiologia, tem disciplinas, né, que são super complicadas, que você vê os alunos na época de período de prova se matando de estudar, como outros cursos. Então vamos lá, falar para as pessoas de casa. O cara que estuda Educação Física, ele não vai aprender só a jogar bola, basquete, handebol, nadar, não. Ele vai conhecer o corpo. Entender os mecanismos do corpo, como que o corpo responde, tudo que o osso aguenta. Parte muscular, estrutura óssea, também a parte psicológica disso, né? O processo de aprendizagem, né? Ensinar uma habilidade motora não é tão simples do tipo, pega a bola. Né? Tem um porquê, que horas você vai jogar a bola para a criança, qual o tamanho da bola, isso vai influenciar, né, para o trabalho de ensinar. Então, até na área de ensinar uma pessoa com deficiência alguma habilidade, por exemplo, empinar a cadeira, né? Obrigado. De nada. Eu estou falando obrigado pelo seguinte, Matheus está querendo que eu empine minha cadeira já faz alguns anos. E eu não tenho coragem para isso. Então tem todo um processo pedagógico, né? Tem toda uma técnica para você chegar até o empinar a cadeira de roda, ou até fazer um arremesso do basquetebol, né? E não importa se é em cadeira de rodas ou não. Então, esse processo pedagógico é aprendido na faculdade, é entender os porquês. E os professores, os formados em educação física que ficam, eles geralmente se especializam, ou seja, eles espalham nas várias áreas. Sim. Certo? No seu caso, você entrou para o lado da pessoa com deficiência. Isso. Como que isso aconteceu? Olha, na época da escola, que eu estava meio sem saber para onde seguir. Aí você vai contar a sua história agora. Isso. Um professor de educação física do colégio me perguntou o que eu queria fazer da vida
e eu queria fazer tatuagem, eu queria ser tatuador. E ele falou, tá bom, esse plano B da vida, né? Para onde você seguiria se não der tatuagem, o que você vai seguir? Eu falei, quero trabalhar com reabilitação. Porque, não sei por que eu falei reabilitação. Não tinha pessoa com deficiência... não tinha outra palavra no momento? Não sei, mas assim, não tenho pessoa com... Não tinha, né, até então, alguém com deficiência na minha família, nada. Não era do primeiro círculo, né, de relação. E aí, eu falei, quero reabilitação. Ele falou, pô, reabilitação é uma área legal. Isso em 97. E aí ele falou assim, medicina, fisioterapia e educação física. Acho que são 3 caminhos interessantes. Falei, naquele pré-conceito que eu acabei de falar, falei, pô, vou para a educação física, é muito mais fácil, é muito mais light. Sonho meu, quando eu entrei na faculdade de educação física, foi meu sonho, eu vi que era ali que eu tinha que estar e vi que não era tão fácil quanto eu imaginava, então eu tinha que estudar bastante. E no meu primeiro semestre eu fui convidado para uma competição de natação no Centro Olímpico para pessoas com deficiência. Deixa eu fazer um parênteses em vocês. Eu acho interessante isso que ele está falando pelo seguinte, tinha tudo para não dar certo, né? Por quê? Eu quero fazer o quê? Reabilitação. Saiu do nada, sem pensar, sem programar, sem ter um objetivo final. Sim. Veio do nada. Eu quero fazer educação física, porque é mais fácil, porque é mais tranquilo. Sim. E tudo mais. Ou seja, tinha tudo para não dar nada. Só que aí vem a questão do ser humano que tem vontade. É foco, perseverança. Você perseverar naquilo, você ir atrás do que você gosta e realmente se aprofundar naquilo que você escolheu para a sua vida, seja profissional, seja o que for. Isso é muito importante. Eu estou dizendo isso porque eu conheço o Matheus, ele virou um excelente técnico e se aperfeiçoou na parte de reabilitação, e se aperfeiçoou na parte de esportes para educação física e passou por diversas áreas, que você vai contar agora. Sim. Assim que eu já entrei na natação. Depois desse evento, eu fui convidado para participar do projeto de natação do Magic Hands, mas era um projeto que tinha um pouco de reabilitação e um pouco de natação. E nisso eu fui aprendendo muito, né? E eu fui vendo que o meu perfil é muito de buscar a potencialidade do que ser aquela pessoa... O Magic Hands já era da ADD. Já era da ADD. Que é a Associação Desportiva do Deficiente. Isso. Aí, a minha visão sempre foi da potencialidade, né? De ver o que tem ali que pode ser usado e não do problema, né? Pô, aquele cara não anda. Eu falei, tá bom, ele não anda, mas ele mexe os braços, mexe a cabeça. Então, eu vou usar essa cabeça, eu vou usar esse braço para proporcionar alguma vantagem nisso. E aí, depois da natação, fui pro basquete em cadeira de rodas, pro Magic Hands também. Vamos dar uma breca aqui na natação. Na natação, hoje, a ADD continua praticando? Não, na natação... Parou? Até onde eu sei, não tem a parte de natação. Não tem mais? Não tem. Tinha, porque o que mais fez eles aparecerem na mídia, em todos os lugares, foi o basquete sobre rodas. O basquete que ainda é muito forte até hoje. Basquete em cadeira de rodas. Mas natação o Brasil está muito bem em termos de medalha, né? Sim. O Daniel, por exemplo, começou num projeto da ADD. Foi um projeto que era um projeto que a gente tinha em parceria com uma academia, a 3 de Maio. Então, ele vinha da cidade dele para as atividades de sábado e em menos de 5 meses ele já tinha deslanchado, assim, ele já tinha aprendido um monte de técnica. Qual é a deficiência dele? É uma formação, é o Daniel Dias. Uma formação. Não, a gente precisa explicar, porque às vezes o pessoal fala o primeiro nome, o pessoal não consegue conectar quem é. Daniel Dias, então, ele chegou pra gente assim, quero aprender a nadar. Né? E pegou o jeito assim, super rápido. Em 5 meses ele já estava autônomo na piscina, tudo mais, e aí a gente indicou ele para um outro clube, e aí que foi que ele seguiu adiante e é a potência que é hoje. Hoje nós temos bons nadadores em praticamente todas as classificações de deficiente, né? Sim. Porque, não sei se o amigo de casa está sabendo, todos os esportes da pessoa com deficiência, ela tem classificações pela deficiência que ele tem. Se é uma deficiência mais grave, tem uma classificação, uma média, outra classificação, uma leve, outra classificação, para não haver injustiça nas competições. Então, eu não posso, por exemplo, colocar um tetraplégico na piscina que nada praticamente
né? Nem sei como, uma velocidade pequena contra um cara que tem uma paralisia cerebral leve, que só tem uma perna mais ou menos comprometida, não dá para fazer esse tipo de competição, que seria injusto. Mas nós temos nadadores no Brasil em diversas categorias e em diversas modalidades, também. Campeões mundiais. Aí, ó, tá sobrando campeão no Brasil, né? Tem bastante. O Brasil, dentro do esporte paralímpico, né, do mundo paralímpico, é potência e referência. Né? Tanto que nós temos um centro paradesportivo hoje que é referência mundial, porque acho que em nenhum lugar do mundo tem. Já que o brasileiro está todo chegando lá, uma pergunta assim muito séria para você. Martelo sem cabo dá para ensinar a nadar, não? Olha, eu sou um. Você é um. Dá. Será que eu chego lá? Se você é o martelo sem cabo, dá. A gente consegue fazer nadar. Basta querer também. Sou brasileiro. Bora. Matheus, aí você foi para cadeira de roda, basquete. Aí eu fui para basquete em cadeira de rodas. No basquete em cadeira de rodas, comecei com adulto, com o time principal como assistente técnico. Passei para técnico do time B, que era um misto do feminino com o masculino. E aí, mais pra frente, o Steven lá, que eles desenvolveram, o Steven, a Eliane Lemos, surgiu o projeto infantil. Foi um projeto pioneiro de basquete de cadeira de rodas para crianças. Então, desenvolveu cadeira, buscou parceria com escolas e tal. E aí, pegamos algumas crianças para fazer esse trabalho. Dessas crianças, foram crescendo, surgiu o primeiro time juvenil de basquete de cadeira de rodas. Desse time, 2 são seleção brasileira hoje, que é a Geisa Vieira e a Paola, são 2 da seleção brasileira. Competiram nas duas últimas Paralimpíadas e vieram desse projeto. Vamos explicar para o pessoal sobre os nomes que você citou. O Steven Dubner, ele é fundador da ADD, que é a Associação Desportiva para o Deficiente, e ele sempre, também professor de Educação Física, tem histórias engraçadíssimas de como ele entrou na questão do mundo da pessoa com deficiência. Sim. Ele te contou essa história? Sim, as palestras dele são fantásticas. O Steven disse que foi pedir emprego numa academia. E aí ele passando na beirada da piscina, tinha uma competição cheio de gente lá em volta, e ele viu uma menina que ele percebeu que estava se afogando. E ele pulou na piscina para salvar a menina. Era uma disputa de pessoas com deficiência e a menina estava em primeiro lugar na disputa. Que não tinha mais ninguém para trás. Ele quase apanhou nesse dia. Aí ele falou, que é isso, meu? Que mundo é esse? E ele entrou e foi... hoje não está mais, mas o Steven foi, ou ainda é, um dos maiores oradores do Brasil. As palestras dele são concorridíssimas. Fantásticas palestras dele. Ele está morando hoje em Florianópolis, né? Teve um problema de saúde e foi para Florianópolis. Mas é um grande homem, grande coração que lutou muito para a questão da deficiência aqui no estado de São Paulo. Sim. E a Eliane Lemos também é uma psicóloga do esporte para pessoas com deficiência também, que é uma mulher incrível. Hoje ela tem o Instituto Entre Rodas, né? Que também faz um trabalho maravilhoso. Nós estamos conversando com o Matheus Nascimento, que é professor de Educação Física especializado em esporte para pessoa com deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com o professor Matheus Nascimento, que é professor de Educação Física. Está um papo gostoso, porque a gente está falando de esporte e de esporte é sempre gostoso falar, não é isso? Muito bom. Você gosta, né? Nós estamos falando de cadeira de roda, basquete. Você deu um perfil lá da menina que, junto com o Steven Dubner, montou a ADD. E nós estamos falando do Magic Hands. Isso. Certo? Que é um time que ganhou medalha no Brasil inteiro, hoje. Internacional. Continua? É potência, é uma das potências. Continua? Um dos times principais do estado de São Paulo e do Brasil, né? Ele chega a fazer competição externa? No exterior eu já não sei a fundo se eles estão competindo internacionalmente, mas tem atletas da ADD que são... Participam da seleção brasileira. São de ponta. Isso, são. O Steven exigia bastante deles. É muito forte. E o carro-chefe da ADD é o time principal do basquete. Né? Você sabe, Matheus, eu não preciso falar isso para você sabe, mas eu preciso falar para o pessoal nosso de casa. A forma melhor de você lidar com a pessoa com deficiência
é exatamente tirar aquela questão do dó, do coitadinho, sabe? Do, não, você não pode, eu vou te ajudar. Nada disso, né? O Steven, ele botava a turma na cadeira de roda, caiu, levanta, né? E vai, se vira. Você tem que fazer cesta, você não tem que, né? Não pensa que você é deficiente, você tem que fazer cesta, você tem que buscar. Ele cobrava, ele exigia, ele xingava, brigava com todo mundo e você tem que exigir o máximo daquele atleta. É a potencialidade dele que você tá descobrindo, está exigindo, não é a deficiência. Sim. Né? E é assim em todos os esportes. E é assim para todas as pessoas, né? Eu acho que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, né? Acho que todo mundo tem potencialidade de fazer alguma coisa. Até eu tenho limitações com algumas e facilidade com outras, né? E as pessoas com alguma deficiência também têm a mesma situação. Às vezes uma dificuldade maior com alguma coisa e às vezes tem facilidades com outras que você nem imaginava, né? Então, a potencialidade é que tem que ser identificada nessas pessoas, sendo para atividade física quanto no dia a dia, né? Na qualidade de vida das pessoas. E isso foi uma coisa que eu aprendi, acho que sempre foi muito meu, né? De não ter de ter dó, coitadinho dele. Né? Eu acho que eu nunca falei isso para uma pessoa. Não, sabe, se falar para mim eu xingo. Nossa, é constrangedor, rebaixa, né? Não é isso, é ver que tem potencialidade. É até engraçado, quando eu falo com quem eu trabalho, né? Você trabalha com pessoa com... Ai, que bonitinho o seu trabalho. Aí eu fico pensando, pô, bonitinho sou eu, né? Não o trabalho em si, né? Eu acho que é um trabalho diferenciado, com certeza. É um trabalho que... Que exige técnicas diferentes. Técnica, conhecimento, especificações, né? Cuidados. Mas a exigência é a mesma. A exigência é a mesma. Eu quero o pódio. E assim, que bonitinho o seu trabalho, ok, mas eu tenho que pagar a conta do mesmo jeito, né? Às vezes as pessoas, vem aqui, faz isso pra mim. Cara, não dá, né? Tem que pagar a conta, é a minha profissão, né? Tem que trabalho por isso. E por isso né? tem que ser sério. Fui preparado para isso, fiz pós-graduação, né? Fazer palestra e tudo mais, dentro dessa coisa, para me especificar e chegar onde eu tô. Né? Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso, eu estava assistindo um basquete sobre rodas e era de jovens. E o moleque lá, paraplégico, caiu da cadeira e o pessoal, levanta. O professor veio e falou para mim assim, você pensa que eu não tenho dó, assim, aqui internamente? Você pensa que o meu coração não dói um pouquinho? Mas eu vou lá, vou pegar o moleque no colo e afagar ele? Não, ele tem que se levantar, isso faz parte do jogo. Se ele não conseguir se levantar, ele atrapalha todo o jogo. Eu acho que a relação de cuidado, né, de segurança, sempre em primeiro lugar. Né? Então, não é com a pessoa com deficiência. Não, você vê um amigo seu perdeu empregos, sim. Você fica com pena, mas empurra para frente. Empurra para frente, exatamente. Você tem que ser o pezinho que joga para ajudar a pessoa a pular e subir de volta. Né? Depois da cadeira de roda, você passou por mais um esporte, canoagem. Aí, na verdade, antes disso, foi o ciclismo. Como eu andava eu andava de bicicleta para cima e para baixo, meu meio de transporte era a bicicleta, e isso no começo de 2000 não é que nem hoje. Hoje tem um monte de ciclofaixa, ciclovia por aí. Na época não tinha nada, era briga entre os carros, briga entre os ônibus, tudo mais para chegar nos lugares. E aí o Steven comentou comigo que existia ciclismo para cego nas Paralimpíadas, e a gente começou a pesquisar isso e trouxe a primeira bicicleta para cego no Brasil. Foi uma batalha, conseguir algum cego maluco que quisesse pedalar. E aí, a partir desse momento eu fui caindo bastante para a área Monteiro, chama ele. Doido gosta, né? E o ciclismo foi um desafio que me levou para trabalhar mais com pessoas com deficiência visual. E aí cheguei a fazer até uma pós na Laramara de orientação à mobilidade, né? Para trabalhar mais com pessoas com deficiência visual. Então explica para nós, como é que é a bicicleta para cegos? A bicicleta para cego é aquela bicicleta de 2 lugares, que a gente vê em filme americano, né? Aquela vai uma na frente e outra atrás. Os pedais são interligados por uma corrente, então os pedais giram... Os dois pedalam? Os dois pedalam, então ela é simultânea. E o da frente é o vidente. Né? Vidente é, quando, no esporte para deficiente visual, a gente fala que o vidente é aquele que enxerga, que é o guia, e o de trás é o deficiente visual. Tanto pode ser ele B1, vai fazer B2, a força B3. máxima. Na verdade, os dois fazem força igual. A relação de força são os dois. Porque se o vidente, né, o piloto, não pedalar, sobrecarrega o deficiente visual atrás. E vice-versa. Se o deficiente visual para de pedalar, sobrecarrega o da frente. Equipe. É uma equipe. Tanto que os dois são premiados. É uma dupla.
Diferente de outras modalidades que tem o guia, né? O guia não é premiado, né? O guia é o guia. E nós temos muito praticante no Brasil hoje? Olha, hoje que eu tenho de informação é o Rodrigo Feola, que ele é B3 ou B2, eu não me recordo agora se é B2 ou B3, que é baixa visão. Mas existem muitos na parte do ecoturismo, né? Não de alto rendimento propriamente dito. Mas existem, já tem competição, tem campeonato brasileiro de tandem, né? Tem bastante, assim, perto do que a gente tinha em 2001, né? Hoje... Se as pessoas acompanharem direitinho, Matheus, eles vão ficar abismados, né? Uns tempos desses atrás eu vi o cara com amputação de uma perna, assim, bem em cima mesmo, bem alta amputação, e mandando bicicleta. Sim. Certo? Aí o pessoal, mas como é que ele puxa o pedal? É amarrado o pé, né? Porque tem isso até bicicleta, você vai na bicicletaria normal ali, você compra um firma-pé, que é uma... Antigamente era de couro, né? Que você colocava, hoje tem um monte de formato, um monte de material para usar. Então você encaixa a ponta do pé ali e puxa. Esse é o mais simples. E tem o de competição mesmo, que é uma presilha, um pedal diferente embaixo. E na sola da sapatilha tem um clipe. Então você encaixa no pedal e aí você faz a força tanto de empurrar quanto de puxar. Que aí você tem a força... Ele faz o que as duas pernas iam fazer, ele faz uma só. Porque enquanto uma está subindo, a outra está empurrando. Isso. Então, como ele não tem uma, ele tem que empurrar e puxar. Isso. E para quem tem as duas pernas, né, tem que fazer esse movimento também. No alto rendimento, a técnica de pedalar é empurrar e puxar com ambas as pernas. Só que o amputado tem que fazer com uma perna só. Isso eu não sabia. A técnica de pedalar mesmo é empurrar e puxar. Então, por isso o seu pé está preso no pedal. Só que o amputado tem que fazer essa força. Tem que jogar tudo com uma perna só. Então, é muito mais difícil. Haja esforço, haja treinamento, hein? Haja força. É o que eu falo pro pessoal. Quando eu assisto as Paralimpíadas, quando dá a entrada do pessoal no estádio, aquele desfile... O último que teve, eu chorei. Porque não é assim pela beleza do desfile, porque o desfile é normal, igual o outro, mas olhar a cara de cada um daqueles esportistas e pensar como que foi a vida dele nos últimos 4 anos. Para ele poder estar ali. Para ele poder estar ali. É atleta. Tudo que o atleta normal faz, o cara tem que fazer em dobro. Nós estamos falando do ciclismo. Sim. Nós estamos falando do basquete sobre rodas. Além do cara ter que acertar na cesta, como todo cara que joga basquete, um atleta, ele tem que se equilibrar na cadeira, ele tem que desviar o máximo possível para não quebrar a mão ali, que ele cai tem que levantar com o equipamento. Sim. Sem contar que a tabela está na mesma altura do oficial. Na mesma altura. Então, o esforço daquelas pessoas com deficiência, de cegos, surdos, amputados, síndromes, paraplégicos, tetraplégicos, todos esses esportistas que vão para as Olimpíadas, eu fico pensando, foram 4 anos de muito suor, de muita lágrima, de muita perseverança. Eu choro quando eu vejo o pessoal entrar. Porque são atletas... Né? São atletas, então vivem disso, né? Então precisa de patrocínio, precisa de investimento, precisa de tecnologia para aumentar o rendimento deles e não são coitadinhos. Não. Ô Matheus, eu vou passar aqui o seu e-mail, caso o pessoal quiser conversar um pouquinho mais com o professor Matheus, você pode passar um e-mail para ele que ele responde. Você responde? Ele responde, certo? Prof, né, de professor, prof.mateus, sem o H, é Mateus, Nask, de nascimento, @gmail.com, ok? Perfeito. Se passar essa mensagem para o professor Matheus, ele responde para você mais algumas dúvidas. Se você quiser ingressar no campo do esporte, se quiser aprender alguma coisa, que ele indique alguma associação, passa um e-mail que ele responde. Vamos para a última parte, está faltando 1 minuto só para a gente falar sobre canoagem. Dá tempo? Dá tempo. Então vamos lá, canoagem. A canoagem surgiu num contato com o Fernando e o Fernando foi meu aluno na faculdade, que ele queria montar um instituto para atender as crianças e famílias com deficiência.
E na canoagem, o esporte era novo e as pessoas já sentiam muito dessa coisa da necessidade. E eu vi que a canoagem, assim, se percebia ali, tinha muito a oferecer para as famílias. E não só para a pessoa com deficiência, porque as embarcações que eram utilizadas eram barcos de 2 a 3 lugares. Então, chegou a fazer combinação do pai atrás, a mãe junto com o filho. Nossa, que lindo. Remando os 3 juntos. Então, quando foi a última vez que eles fizeram uma atividade esportiva, né, uma atividade de lazer no esporte, os 3 juntos? Uma vez apareceu um pai e um filho lá. O pai recém-acidentado e o filho um jovem, adolescente e tal. E os dois saíram para remar. Um num caiaque, o outro no outro. Saíram os dois, ficaram lá, não sei o que, os dois. Volta a pergunta. Quando foi a última vez que os dois imaginaram até de estar praticando alguma coisa os dois juntos? Né? Pode ser que no passado eles jogavam bola juntos. Agora o pai sofreu acidente, não está mais, e agora? Puderam fazer uma atividade em conjunto. Né? Então, resumindo, nós vimos já na televisão aquele pai que empurra a cadeira de roda com o menino que tem uma paralisia cerebral grave e corre, puxa uma alegria enorme estar com o filho ali. Então, quer dizer, nós não estamos falando só de esporte de alta performance, nós estamos falando de um lazer onde as famílias podem participar junto com o seu parente, o seu amigo, o seu filho deficiente. Conversamos com o Matheus Nascimento, professor Matheus, tio Matheus. Para alguns. Tio Matheus, obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu. Continue com esse trabalho. Pode deixar. Obrigado, Matheus. Conversamos com o professor Matheus Nascimento, que é professor de Educação Física especializado em esportes para a pessoa com deficiência. Nós te esperamos na próxima semana com o próximo programa Diversidade. Um abraço, até lá.